Desenvolvida pelo médico Edward Jenner no século XVIII, a primeira vacina surgiu quando a varíola era a maior ameaça à humanidade. A descoberta abriu o caminho para o desenvolvimento de imunizantes contra muitas doenças, como poliomielite, sarampo, tétano e gripe. Considerada um dos maiores avanços da ciência, as vacinas são responsáveis por evitar a cada ano até 3 milhões de mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São José dos Campos é uma das cidades mais bem estruturadas do país, referência em muitas áreas, mas apesar de estarmos numa região privilegiada, uma pergunta ainda é difícil de responder. Por que, apesar da estrutura da saúde pública da cidade, estamos vivenciando a queda na cobertura vacinal nos últimos anos? Doenças até então erradicadas, como sarampo, voltaram a rodear a população. Para tentar entender este cenário, eu recebo no estúdio a Cristina Alvarenga, que é coordenadora do programa de imunização da Prefeitura, e do médico infectologista Lucas Eduardo Darrigo. Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, eu queria começar falando, Cristina, conta um pouquinho para a gente sobre a estrutura aqui da cidade. São mais de 40 UBSs ao todo, não é mesmo? Então, nós temos, 45 unidades básicas de saúde. Dentro das unidades, nós temos as UBS Resolve e temos as estratégias de saúde da família. Todas elas com sala de vacina, com câmara de vacina específica, com pessoal treinado para realizar a vacinação. E aqui em São José também, vale reforçar, tem equipes de estratégia da saúde da família, não é mesmo? E essas equipes também muitas vezes realizam vacinação, vão até locais distantes, não é mesmo? Então, você faz isso porque às vezes você tem bolsões na cidade, que a gente chama bolsões de não vacinados, que o acesso é ruim. Então, quando você percebe isso, você vai até a casa para fazer essa vacinação. Um exemplo nosso muito grande foi na campanha de Covid, acho que o Dr. Lucas até deve ter visto alguns dos pacientes dele, já que ele atende adulto, e influenza, que, por exemplo, nas instituições ILPI, instituições de longa permanência, nós fazemos a vacina lá dentro, tem uma equipe específica para fazer a vacinação, tanto de influenza como de Covid. Bacana. Doutor Lucas, falando um pouquinho, sobre esse contexto, a gente tem, o SUS é uma referência até mesmo em outros países, para outros países, e a gente está numa região privilegiada que ainda assim está muito à frente de outros locais do país, em termos de estrutura também. O senhor, como médico, pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Com certeza, sem sombra de dúvida, a nossa realidade da região e da cidade, ela está bem acima da do resto do país, mas mesmo quando a gente considera o país como um todo, o programa de vacinação brasileiro, ele sempre foi um orgulho para o sistema de saúde brasileiro e para os serviços públicos brasileiros em geral, Ele é exemplo no mundo todo e a cobertura vacinal, a qualidade das vacinas, a facilidade, veja como a doutora comentou, a ida do Estado até o cidadão para poder oferecer a vacina, Em muitas situações isso acontece. Então, nós temos realmente toda uma estrutura, não só como rede de distribuição, qualidade de vacina e ampla gama de doenças cobertas, Então, realmente, é muito triste que a gente veja a cobertura vacinal decaindo a cada ano no Brasil, que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. Bacana. E durante a pandemia, houve um aumento no número de profissionais de saúde, uma preparação também específica, porque veio tudo muito rápido, não é mesmo? Então, veio tudo junto, Dani. O que a gente percebeu é que, a queda vem acontecendo desde 2015, 2016. O impacto da Covid afastou muitas pessoas das unidades básicas de saúde. Então, nós tivemos que fazer um treinamento de toda uma estrutura, uma logística, tanto da aplicação da vacina, teve essa mudança na questão do gesto vacinal, onde você faz uma vacina, você prepara na frente do cliente, você mostra o lote e o prazo de validade, e você mostra a vacina antes da aplicação, a seringa cheia, e depois ela vazia. É importante a pessoa ter essa confiança de que realmente a vacina foi aplicada. Então, você tem que fazer toda uma logística, até paramentação, uso de gorro, luva, máscara, O que a gente não usa em sala de vacina, é bom a gente reforçar, a gente não usa luva.
né? A gente lava as mãos, então não usa luva para atividade de vacinação. Tá? É importante reforçar, né, falando de uma maneira geral, o Brasil tem capacidade para vacinar milhões diariamente, não é mesmo, doutor? Com certeza, inclusive nós tivemos um ritmo um pouco lento no início, não por falta, no início que eu digo da situação da Covid, que colocou muito essa situação de a gente ter uma doença infecciosa impactando demais na sociedade e a necessidade de uma vacina, né? Paradoxalmente, essa situação que seria para a gente esperar que as pessoas corressem com muita sede atrás das vacinas, gerou uma série de discussões, que a gente pode até trocar uma ideia sobre esse fenômeno aqui, né? Mas o que acontece é que a nossa rede ela está totalmente adaptada e poderia ter vacinado com muito mais rapidez se não houvesse aqueles atrasos iniciais na compra de vacinas, aquela coisa toda que infelizmente foi um problema que a gente teve nessa gestão atual. E Cristina, agora trazendo para São José, né? São José tem qual capacidade aproximada de vacinação diária? Olha, a gente já chegou a fazer 6 mil doses, 8 mil doses de vacinação de Covid. Você tem uma estrutura muito boa para isso. Você teve, na vacinação de Covid, você teve parceiros no início da campanha, você teve o pessoal até muito mais, teve as casas do idoso trabalhando para a gente. Nós tivemos, hoje a gente tem o laboratório CIPAX, o Colégio Tableau, então a gente teve muita gente, as escolas de enfermagem, as escolas de medicina, a gente montava postos para fazer a vacina, então você tem uma boa estrutura. Toda uma mobilização. Mobilização, né? E você tem que lembrar, tudo isso com maior segurança dentro da logística que a gente chama, dentro do critério do quê? Da rede de frio ou cadeia de frio. Armazenamento, distribuição, logística, treinamento, até para que na hora que eu for aplicar essa vacina, que o meu gesto vacinal seja seguro. Ou seja, que eu estou fazendo uma vacina de forma correta e dentro do prazo, né, dentro da temperatura ideal. Quando a gente fala a vacinação da Covid, né, trouxe muitas dúvidas para muitas pessoas. Vocês, aí para a Cristina, na rede municipal, teve uma orientação específica também para os enfermeiros? Muitas pessoas, às vezes, estavam com dúvidas, chegavam perguntando. Para o doutor também, chegaram muitos pacientes perguntando sobre a vacina, se deviam vacinar, que estavam com medo. Houve um consenso médico nesse sentido? Assim, chegaram a se reunir para passar essas informações? A secretaria fez vários, né, acho que vários eventos, vários encontros. Tinha um comitê do Covid, depois teve o comitê de vacinação, treinando, e teve parceiros, todos eles, né, os infectos da cidade, pediatra, geriatra, clínico, todo mundo parceiro e divulgando a importância da vacinação. Doutor? Com certeza, eu acho que a gente, desde o início, antes mesmo da questão da vacinação, quando a Covid estava chegando no Brasil, eu acho que a cidade soube se preparar com a organização de vários setores, setor privado, setor público, né? Então houve uma cooperação desde o início, né? E em relação à orientação, a gente via muita desinformação acontecendo, porque hoje a gente vive um fenômeno que eu não imaginava o impacto desse fenômeno, que é o fenômeno das redes sociais e do WhatsApp. E a capacidade desse tipo de ferramenta de disseminar notícias falsas sobre que a vacina tinha chip, que ia... Então, assim, algumas pessoas realmente ficavam assustadas com essa história toda e a gente precisava, às vezes, gastar um certo tempo para orientar as pessoas que tudo aquilo não passava de disseminação de fake news. Então, isso deu um certo trabalhinho para a gente. Sim. A gente já retoma esse assunto, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho e em instantes a gente retoma o nosso diálogo para tentar entender os fatores que estão por trás desses dados preocupantes que são a queda da vacinação. Até já!
Diálogos da Cidade está de volta e hoje a gente está falando de um assunto muito importante e que ao mesmo tempo preocupa, a queda na vacinação. E para conversar sobre este assunto, eu recebo a Cristina Alvarenga, que é coordenadora do programa de imunização aqui da Prefeitura de São José, e o médico infectologista Lucas Darrigo. Bom, eu quero voltar para esse segundo bloco, expondo alguns dados que a gente vai colocar na tela. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a gente tem esses grupos prioritários, crianças, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas e idosos. Nos últimos 6 anos, de 2015 para 2021, a gente tem um dado assustador. A diferença da queda de vacinação, esse número vale reforçar que é um número geral, não é de uma vacina específica, mas a gente vê em 2015, olha só, 94,57% de cobertura vacinal para 58% em 2021. É um número preocupantíssimo, né, Cristina? Então, a Secretaria de Saúde tem trabalhado imensamente nisso. Esse ano a gente se programou, fez até um plano municipal de avanço de cobertura vacinal com uma infraestrutura de divulgação de mídia, de treinamento. Por quê? Porque assim, você só não tem doença se você tiver coberturas vacinais com 95%. Quando eu tenho 95% de cobertura, eu protejo a mim e eu protejo as pessoas que estão ao meu redor. Que é inclusive a meta, do poder público. A meta. Em todas as Quando eu tenho campanhas. essa cobertura baixa, surge o quê? As doenças. Daí se você não tiver cobertura de Covid adequada, você vai ter variante de Covid. Se você não se vacinar de pólio, a gente não vacinar nossas crianças de pólio, nós vamos ter casos de poliomielite. Ou seja, poliomielite pelo vírus vacinal ou poliomielite pelo vírus selvagem. A gente está extremamente preocupado com a cobertura de poliomielite. Tanto é que a gente está fazendo uma campanha agora, iniciou dia 8, uma campanha indiscriminada de poliomielite, que vai até o dia 8 de setembro, para vacinar quem? As crianças de 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, a polio de forma indiscriminada. Meu filho está com a dose em dia, leva no postinho e toma. A gente está resgatando aquelas campanhas dos anos 80, a campanha do Zé Gotinha. É extremamente importante ter adesão, até para proteger quem? Proteger se eu tenho um filho que está fazendo uma químio, uma rádio, alguma coisa, e ele faz parte desse grupo de risco, se eu vacinar, eu estou protegendo aquele meu coleguinha dentro da sala de aula, até ele poder ter liberdade para tomar essa vacina. E falando da polio, a poliomielite, ela foi erradicada oficialmente no Brasil em 94 pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas agora, com esses dados também, a gente está vendo aqui na tela, está com risco de voltar, um retrocesso, infelizmente. Doutor, como ir na contramão disso tudo? Seria a informação mesmo, a educação, conscientizar as pessoas? Eu acho que tem alguns fatores que a gente pode colocar aqui e talvez essa queda vacinal seja, de certa maneira, até consequência do sucesso estrondoso que foi o programa vacinal brasileiro por muitos anos, até décadas, E esse sucesso estrondoso fez muitas doenças caírem vertiginosamente e algumas até serem erradicadas, como você está colocando aí. E o que acontece? Quem não é visto não é lembrado. Com as doenças acontece a mesma coisa. Então, você falar para uma mãe de 25, 30 ou mesmo 40 anos sobre poliomielite, ela nunca viu, não sabe o que é um caso de poliomielite. Muitas vezes as pessoas não têm mais na família alguém com sequelas de poliomielite. Então, essa questão de que a doença, as campanhas foram tão eficientes que as doenças ficaram lá atrás no passado, associado a essa situação atual de divulgação de fake news e de contraposição de uma situação de que eu tomo a vacina se eu quiser, a minha liberdade individual, essa é uma questão também que eu acho que pega hoje em dia, que é um conceito totalmente distorcido do que é liberdade individual. Então, acho que essas duas coisas, elas de certa maneira, explicam um pouco essa queda que é muito preocupante da cobertura vacinal em poucos anos. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde aponta que a recusa à vacina é uma das 10 ameaças à saúde global, não é mesmo? E hoje em dia a gente também vê as vacinas, tem uma polarização e elas são muito associadas por muitas pessoas com ideologias
Não é mesmo? Como a gente também ir na contramão disso? Tentar reforçar para as pessoas, você está protegendo um todo, não é mesmo? Não só você. Então, o que eu acho importante na sua fala é que você tem que pensar. Quando você recebe uma informação errada, como por um grupo de WhatsApp, você tem que, antes de você repassar, você tem que passar aquela informação. Se você certificar, não é só passar, olha, aqui é tanta que a gente recebe. Isso a gente tem que trabalhar, nós profissionais de saúde, as pessoas, assim, vacinar é um ato social. Eu tenho que me vacinar para me proteger e proteger o outro. Então, as pessoas têm que ter essa segurança e passar a informação correta. Não divulgar, né? Eles sabem do que a gente está falando. Foi demais, não foi, Lucas? Nossa Senhora. Era uma coisa assim, cada coisa que você ouve para não levar o filho de vacinar, e aquilo que ele falou, quando você tem uma estabilidade da doença, a pessoa acha que não está livre. A gente só está livre se eu tiver minha cobertura vacinal e eu manter a minha cobertura de 95%. A gente está falando de pólio, de Covid, mas isso para qualquer outra vacina. A gente teve casos de sarampo que não era mais para ter, voltou a ter febre amarela, a gente fez, lembra a campanha de febre amarela? Ao longo do tempo que eu achei que eu não ia ver mais nada, pelo contrário, está ressurgindo tudo e a gente tem que ir atrás desse prejuízo, que é grave para a saúde pública, é um grande problema para a saúde pública. E ao mesmo tempo, né, Cris, com tantos recursos, né, com tudo à nossa mão para a gente poder manter esses números baixíssimos ou até zerados, a gente vê ressurgir isso. É realmente uma coisa paradoxal que está acontecendo atualmente. A gente fica muito triste. Né? A gente se entristece, fica com raiva, tem horas que dá raiva, né? Mas a gente tem que continuar batendo e insistindo nesse momento. Então, esse diálogo nosso está sendo muito proveitoso para a gente divulgar a verdade, né? E a importância da vacinação. É a era, digamos, é uma geração desprotegida mesmo, né? Sim. Que a gente está vivenciando. Sem dúvida. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa, a última de hoje, e já a gente está de volta com Diálogos da Cidade. De volta com o nosso Diálogos da Cidade, que hoje está abordando a estrutura da saúde aqui em São José e, consequentemente, né, vamos falar sobre a queda da vacinação. Cristina e doutor, eu quero começar esse terceiro bloco exibindo uma reportagem. A gente terminou o segundo falando sobre queda da vacinação, quais seriam os principais pontos que estão levando à situação que a gente está hoje. A gente também não pode esquecer das crianças, né? A gente fala tanto dos adultos, mas as crianças, elas dependem dos adultos para levá-las, para que elas sejam imunizadas. Isso. Então, a gente preparou uma reportagem para falar sobre a queda, infelizmente, da vacinação infantil também, que é um assunto real e muito sério. Vamos conferir. A Giane e a Vivian são mães e, apesar da correria diária divididas entre maternidade e trabalho, elas arranjaram um tempinho para vacinar os filhos. Eu acompanho, faço periodicamente. Hoje ele fez 6 meses e aí a gente tem que dar a tríplice, né? É muito importante trazer as crianças, né? Os pais manterem essa consciência de que é importante manter as crianças vacinadas. Mas, infelizmente, o cuidado das duas não é uma realidade de todas as famílias. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostraram que os brasileiros têm deixado de vacinar os filhos, um risco e tanto. Para se ter uma ideia, a procura pela vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, vem caindo e muito nos últimos anos. Em 2017, nosso país atingiu uma cobertura de 86,2% de crianças imunizadas. 4 anos depois, essa taxa caiu para 71,4%. Aqui em São José não foi diferente. Segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos 3 anos, nosso município tem registrado baixos índices de crianças vacinadas, tanto para a tríplice viral quanto para a pentavalente, que garante a proteção contra uma série de doenças. Enquanto em 2019 a taxa alcançada pelo município foi de 88,12% do público-alvo para a pentavalente, em 2021 esse número caiu para 70,5%.
96,56%. A tríplice viral foi a que teve menor procura, alcançando quase 100% do público-alvo em 2019, mas não chegando a 60% em 2021. Quando a gente fala de vacina especificamente, de forma muito ampla, a gente não está procurando proteger o indivíduo. A gente está protegendo a sociedade. Bom, é isso. Pensar no próximo, não é mesmo? Como a gente já começou o programa falando sobre isso. Cristina, as crianças que não estão com a carteira de vacinação em dia, os pais não levam, o poder público entra em ação nesses casos? Muitas vezes os pais são intimados a levar os filhos para vacinar? O que a gente tem? A gente faz busca ativa de faltoso, não está faltoso, você vai. O pai que não quer vacinar, você pode notificar numa ficha como negligência e isso vai para o conselho tutelar. Algumas crianças são convocadas depois para fazer a vacinação. Isso é de extrema importância. É importante frisar mais uma vez, doutor, também, muitas pessoas ainda têm essa ideia, mas fulano de tal tomou a vacina da Covid, por exemplo, mas ele se infectou. Não vai impedir que você pegue, mas ela vai fazer com que você tenha uma recuperação mais favorável, vai pegar de uma forma mais leve. Com certeza. Assim, são inúmeras as doenças infecciosas e cada qual com as suas características. Algumas vacinações, elas protegem muito, virtualmente de 100% da pessoa adquirir aquela doença, e outras não, protegem de formas graves da doença, né? As vacinas em relação a vírus de transmissão respiratória, como gripe e Covid, isso ficou muito claro. Mesmo pessoas vacinadas, elas podem adquirir a Covid, podem adquirir gripe, mas o risco dela adquirir formas graves é pelo menos umas 50 vezes menor do que o risco de uma pessoa não vacinada. E isso já justifica completamente. Então, esse argumento que alguns usam, nossa, fulano tomou 3 doses de vacina e ainda assim pegou Covid, é um argumento que não se sustenta, porque na hora que você vê o grupo geral de vacinados, eles têm muito menos mortalidade de formas graves do que aqueles não vacinados. Doutor e Cristina, tem algumas vacinas que são disponibilizadas exclusivamente nas clínicas particulares, outras no SUS. Tem diferença das principais, por exemplo, gripe, influenza, não é mesmo, que é dado em ambas, tanto no SUS quanto na rede particular? Tem diferença? Queria que vocês dois explicassem um pouquinho para o pessoal de casa. Vou começar falando então, Lucas, aí você fala Tem algumas diferenças, sim. Quando você fala, a gente tem uma nossa vacina chama pentavalente. A nossa pentavalente é a celular. Então, ela é de células inteiras, não é celular. Então, você faz difteria, tétano, coqueluche, hemófilos e hepatite B. Se você opta por ir numa clínica privada para iniciar a vacina dos 2 meses, você pode fazer uma hexavalente. Você faz difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos tipo B, que protege contra o tipo de meningite, a hepatite B e a VOP. Então, você tem algumas vantagens de se fazer uma vacina combinada de 6 doses. Mas o Sistema Único de Saúde é rico, que nem a gente trabalha com a vacina pneumo 10 nas crianças menores de 1 ano, menores de 5 anos. O sistema privado já trabalha com a pneumo 13. Mas o nosso calendário ele é rico, né? A gente sempre fala, a gente estava no começo da nosso diálogo, antes de começar conversando, a gente tem um calendário que hoje ele é para criança, ele é para adolescente, ele é para adultos jovens, ele é para gestante, ele é para pessoas com 60 anos ou mais. Fora isso, você tem um calendário de referência de imuno especial. São pessoas em situações especiais, por exemplo, um transplantado de medula óssea, ele tem que, depois que ele é transplantado, ele comparece a uma unidade de saúde para você reiniciar todas essas vacinas. Então, fica a critério da pessoa discutir. Tanto na clínica privada como na rede pública, você tem que garantir o quê? A rede de frio, né, que essa cadeia de frio esteja na temperatura ideal e que o gesto vacinal, na hora de ser aplicado, você tenha essa segurança dessa vacina. Quer fazer alguma pontuação, doutor? Eu acho que, complementando o que a Cristina falou, a gente realmente tem um programa de vacinação público, gratuito, de altíssima qualidade, que muitos países de primeiro mundo não têm o programa que a gente tem e do qual a gente tem que se orgulhar muito, né?
Nas clínicas privadas de vacinação, você tem algumas vacinas que não são dadas nesse sistema público e que podem ser interessantes para populações específicas, como a vacina para herpes zoster, para os pacientes mais idosos, né? Então, assim, no geral, o sistema público de saúde, ele resolve virtualmente 100% das necessidades vacinais. E algumas questões extras podem ser conseguidas também nas clínicas privadas, que também oferecem vacinas de altíssima qualidade, sempre com um custo, mas também com um conforto, e aí fica da preferência daquele que pode pagar por esse serviço. Cristina, rapidamente, qual que é o critério para definir as vacinas que serão disponibilizadas no SUS? Você deu bem o exemplo, a Pneumo 13, Pneumo 23 são disponíveis apenas na rede particular, meningite B também. Qual que é o critério? Varia de local para local? Então, varia assim. A Pneumo 13 a gente oferece na rede pública, mas em situações especiais. A Pneumo 23 a gente também oferece na rede pública, mas o paciente tem que ser um portador de asma grave, um paciente com imunodeficiência. Então, o critério para essas outras vacinas, você faz de acordo com a prescrição médica. Agora, quem escolhe as vacinas para o calendário, quem escolhe é um grupo técnico, né, que eles chamam técnico, que fica no Ministério da Saúde, com médicos do país inteiro, de São Paulo, Rio, Minas, todos os lugares, e eles vão avaliar o que é melhor. Eu lembro na época de entrar a vacina de meningo C, em 2006, entrou a vacina de rotavírus. Por que eles entrou? Daí todo mundo, não entrou meningo C, entrou rotavírus, porque na época morria-se muito mais criança com doenças diarreicas agudas graves do que a vacina meningo C. Logo depois entrou a vacina meningocócica C. Hoje a gente oferece para adolescente, que a rede pública tem no calendário básico, a rede privada tem a meningo B e a meningo C. A CWY. Nós oferecemos no nosso calendário a vacina para adolescentes entre 11 e 12 anos, esse reforço da vacina meningo C dada na infância com a vacina CWY. Então o programa cada vez avança mais. Então a gente vê o sucesso do programa. Bacana. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, um bate-papo bem rico, bem bacana. Espero que a gente tenha informado, de repente até convencido muitas pessoas em casa. Cristina, obrigada. Quer deixar rapidamente algum recado para o pessoal de casa? Então, o meu recado é sempre você manter a sua carteira de vacinação em dia. Tem medo, procure um profissional de saúde adequado, ele vai te orientar. Tem alguma informação errada, não é porque fulano teve um evento adverso à vacina, uma reação, que você vai ter relacionado àquela vacina. Então, é super importante qualquer faixa etária hoje ofertar vacina, procurar uma unidade de saúde, atualizar a sua caderneta de vacinação, que você não só está protegendo a você, como as outras pessoas à sua volta, aquele familiar seu que não pode se vacinar. Então é super importante. Doutor, quer complementar rapidamente? Ótimo. Complementando o que a Cristina falou em relação a efeitos adversos, reações adversas, não existe medicamentos mais seguros do que as vacinas, porque a vigilância que se tem em relação a reações adversas à vacina é muitas vezes superior a de qualquer outro medicamento. As pessoas podem ficar tranquilas porque as vacinas são muito mais seguras do que qualquer remédio que elas entram na farmácia e compram, mesmo aqueles que estão ali na bancada, que não precisa nem de prescrição. Aqueles remédios podem dar reações muito mais graves do que as vacinas dão. Para as vacinas existe toda uma rede de notificação de efeitos adversos graves e elas são medicamentos extremamente seguros e as pessoas devem fazer isso não só para proteção pessoal, mas também para essa proteção comunitária, que é a coisa mais importante, e que a gente continue com índices baixos de doenças. Se a gente não melhorar a nossa cobertura vacinal, nós vamos ter problema mais para frente. Sim, um retrocesso, não é isso? Vacinas salvam vidas, né? É importante a gente reforçar isso sempre. E o Diálogos da Cidade fica por aqui. Você pode conferir esta edição na íntegra e toda a programação da TV Câmara em nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Até o próximo programa. Tchau, tchau.